Glória a Deus. Saúde a do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como sempre, é um motivo de muita alegria estar na casa do Senhor. Porque hoje, como sempre a gente fala, tem muitos que gostariam de estar aqui numa tarde como essa. Nem que fosse para agradecer, irmãos, a Deus. Eles queriam estar aqui hoje, mas não podem. Devido às circunstâncias da vida, os altos e baixos, já não tem força mais para vir para a igreja. Talvez tenha um desejo. Talvez até em casa fala, Senhor, me dá força para ir para a tua casa. Mas não encontra essa força. Então hoje você é privilegiado. Independente da tua luta, independente da tua aflição, você é um privilegiado de estar aqui nessa tarde de hoje. E a tua vinda ela não vai ser em vão, porque Deus nessa noite só veio por causa da tua vida. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em nome de Jesus. Em Gênesis, capítulo de número 32. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Gênesis, capítulo de número 32. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Versículo de número 26. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 32, verso de número 26. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o santo nome de Jesus. Glória a Deus. Agora vamos deixar aberto, lá em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Essa mensagem que nós acabamos de ler, na época, foram os únicos gêmeos que a Bíblia vai nos trazer. Esaú e Jacó. Gênesis capítulo 25, no seu verso de número 25, vai dizer. Vamos ler a partir do 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos. Perdão, irmão, 60, misericórdia. 60 anos quando os gerou. Amém? Irmãos, e quando olhamos para essa mensagem, falar de Jacó é falar de alguém muito importante dentro das Escrituras Sagradas. Falar de Jacó, irmãos, é falar de alguém que a Bíblia, em si, de Gênesis até Apocalipse, ele não vai trazer referência de quem foi Jacó. Independente da sua vida, nós vamos ver que Jacó, irmãos, no momento da pronúncia, muitos vão dizer, Deus de Abraão, Deus de Isaac, é Deus de Israel. Quem é esse Israel? É o nosso Jacó. E sempre é cantado aqui no louvor. E quando eu contemplo, irmãos, essa palavra, a Bíblia vai dizer que Esaú, seu significado em hebraico, quer dizer peludo, porquanto ele nasceu com bastante pelos. E Jacó, em hebraico, quer dizer enganador. A palavra do Senhor vai dizer que Esaú era um caçador, irmãos. E um homem bom de caça. E a palavra do Senhor vai dizer que o seu pai Isaque, ele o amava Esaú de uma forma sobrenatural. Ele tinha um carinho tão grande por Esaú, ele tinha um grande zelo por Esaú, ele o amava Esaú. E a palavra do Senhor também vai dizer que Rebeca, a sua mãe, ela dava mais uma atenção, ela dava um carinho diferenciado para a vida de Jacó. Porquanto, irmãos, Esaú, ele amava seu filho, Esaú, Jacó já tinha preferência da sua mãe. E olhando para essa tradução, irmãos, que nós vamos ver que quer dizer enganador, a palavra do Senhor, irmãos, ela abre um leque para a gente. Porque falar, irmãos, deste homem, Esaú, no momento em que ele vende a sua primogenitura, vamos lá para Gênesis 25, no seu verso de número 29, para você entender comigo em nome de Jesus. Gênesis 25, verso de número 29 ao 34. Hoje nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, vou ler a partir do verso 24.
25, 29, perdão. E Jacó cozera um guisado. E vendo Esaú do campo, e estar ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E ele disse: Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Irmãos, esse momento que Esaú, ele vende a sua primogenitura, que ele entrega a sua primogenitura, é o momento que ele está abrindo mão de tudo aquilo, irmãos, que era dado a ele por herança. Ele estava abrindo a primeira coisa que ele estava abrindo mão, irmãos, era da honra, de ser honrado no meio de toda a sua casa, no meio de toda a sua família. Porque o primogênito, na falta do pai, irmãos, ele era o único herdeiro de tudo. E a palavra do Senhor vai dizer que Jacó, sabendo que o seu irmão, irmãos, está com fome, está cansado, que foi ao campo, não conseguiu nada, e ele vai pedir o que comer, ele vai dizer: olha, vende-me a tua primogenitura. E ali eles vão fazer uma troca, irmãos. A fome falou mais alto para Esaú do que uma grande promessa. E ali ele vai dizer: olha, de que me servirá a primogenitura? O momento que eu preciso é hoje, é agora. A primogenitura para mim ela não serve de nada, porque eu preciso para ontem, é para agora. Eu estou com fome, conjecturando a palavra do Senhor. E ali eles vão fazer um trato, irmãos. Ele vai passar a primogenitura por um prato de lentilha. E quando eu entro, irmãos, dentro dessa palavra, o que me chama a atenção é que nos dias de hoje não são diferentes. Falar de primogenitura, irmãos, falar de prato de lentilha, é onde muitos têm caminhado, irmãos. Trocando a promessa, trocando a herança, meu pastor, por um momento de prazer. Um momento que, como eu estava passando ontem ali com o irmão Zé e o Clebinho, a gente viu ali a Goiás, ali aqueles bares lotados, e falamos: é um prazer momentâneo. É uma alegria que está todo mundo naquele alvoroço, todo mundo naquela alegria, mas depois chega em casa, irmãos, é o vazio, porque vai sentir falta de tudo. A alegria é momentânea, a alegria é somente naquele momento que eles estão ali bebendo, brincando, fazendo tudo o que tem para fazer naquele momento, mas vai chegar um momento que vai chegar em casa, e o problema não está na rua, o seu problema está em casa. E quando, irmãos, o seu problema vem de contra a sua vida, eu costumo dizer que a primeira coisa a ser procurada é o travesseiro para muitos. Que vai ali abraçar o seu travesseiro, irmãos, e vai começar a passar a memória tudo o que está acontecendo na sua vida. Por um breve momento, a alegria ainda está no seu coração, porque teve um pequeno período com os amigos ali. Então tem uma pequena lembrança de algo bom para a sua vida. Mas a realidade é outra. A realidade, aquilo que está no fundo, no profundo do coração é outra. E tem momentos, igreja do Senhor, que na minha e na tua vida é dessa mesma forma. Tem momentos, irmãos, que a gente se reúne com nossos irmãos para conversar, a gente brinca, um alvoroço, coisa gloriosa. O pastor Douglas mesmo, ele sabe disso, a gente brinca, irmãos. Mas se for parar, irmãos, para contar problema, a gente se abraça e chora. Mas eu louvo a Deus que independente de tudo isso, irmãos, a gente pensa em tudo, menos abandonar a fé. Menos abandonar, irmãos, o nosso Salvador. A luta vem, mas ela é passageira, irmãos. O Senhor não prometeu uma de rosa pra gente. Ele disse que seria difícil. A luta, ela está aí, irmãos, batendo na porta de todo mundo. Só que para uns, Deus dá uma luta diferente, um pouco mais pesada, um pouco mais árdua, porque Deus sabe, confia que vai aguentar. Mas para outros, Deus dá uma dificuldade um pouquinho diferente, irmãos, um pouquinho menor da carga do seu próximo. E esse seu próximo que tem uma carguinha tão menor, irmãos, pense em desistir, pense em abandonar tudo. Ah, se ele sentasse comigo, ou com um dos pastores, ou com qualquer um aqui, irmãos, 5 minutos só para abrir a vida. Ele olhar para o seu problema e falar: sabe o que, meu pastor? Meu problema não é nada. Meu problema não é nada. Tem pessoas, irmãos, que estão passando por situações bem pior do que a nossa. Mas de uma forma que você não consegue entender. Porque para entender e compreender tem que estar na pele.
tem que estar passando, irmãos. Você saber do problema de um irmão ou de uma irmã de boca, de ouvir falar, é uma coisa. Agora está na sua pele, você passar, é uma outra situação. E eu louvo a Deus por esse que tem passado esse problema, essa dificuldade. Tem visto tudo para desistir. Mas tem confiante, irmãos, tem estado confiante, crendo que o Senhor, da mesma forma que se levantou um dia a respeito da sua vida, Ele há de se levantar novamente. Vamos continuar na palavra em nome de Jesus? Vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo de número 14, verso de número 17. Hoje Deus vai falar conosco de uma forma sobrenatural, irmãos. Ele já falou, mas Ele tem muito mais para falar nessa noite. Hebreus capítulo 12, verso de número 14. Diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Irmãos, esse momento que o Senhor ele abre esse leque, que não houve sequer um momento de arrependimento com lágrimas, irmãos, Ele encontrou. Quer dizer que, trazendo para os dias de hoje, o depois é tarde. Se você hoje, irmãos, pensar em se apostatar da fé por causa da tua luta, por causa da adversidade, daquilo que tu tem enfrentado, e você pensar, olha, eu vou correr por outro lado hoje, amanhã melhora, eu volto para a presença. Irmãos, pode ser tarde. Esaú chorou, Esaú lamentou, mas para ele não houve arrependimento da parte do Senhor Deus. Porque Deus, irmãos, como eu já disse, Ele conhece a carga que Ele dá para cada um de nós. Ele sabe até onde a gente aguenta levar a nossa carga. E se chegar um certo momento que o Senhor vê que a gente não vai aguentar suportar a nossa carga, se for preciso, Ele substitui, Ele troca essa carga. Mas Ele não nos perde, não nos troca por nada. Ele faz de tudo para não perder a minha vida e não perder a tua vida. Aí você me pergunta, evangelista, mas ele faz de tudo para não me perder, porque ele permite tanta luta, porque ele permite tanta diversidade, tanta tristeza na minha casa, na minha família, tanta luta que eu venho enfrentado na minha vida. Se é que Deus ele se preocupa e não quer me perder por nada, eu te explico. Ele só permite isso tudo na tua casa e na tua vida porque Ele te ama. Porque se tudo for do jeito que você quer, do jeito que você pensa, pode ter certeza que no próximo culto você não vem, pode ter certeza que nunca mais você procura ler uma Bíblia, pode ter certeza que nunca mais você procura saber de quem mudou a tua história e mudou o teu cativeiro. É por esta causa que ainda hoje Ele tem apertado a tua vida, Ele tem amassado, e por mais que alguém ore e diga, Senhor, tem de misericórdia, Ele olha do céu e diz, não peças misericórdia, porque é eu que estou tratando. Aleluia! Ei! Vamos voltar para o foco. Hoje, irmãos, tem trazido um desespero tão grande, mas tão grande para o povo de Deus, que é preocupante você olhar para a igreja do Senhor nos dias atuais, aonde muitos têm trocado a sua primogenitura, irmãos, mas de uma forma diferente. Tem pessoas, irmãos, que já se apostataram da fé há muito tempo e não perceberam. E estão na igreja, e você me diz, como evangelista? E eu te digo, já foi dito hoje, pela boca do pastor Douglas. Tem pessoas que confiam mais na oração do próximo do que na própria oração. Tem pessoas que acreditam mais que o irmão tem Deus na vida dele e olha para a sua vida e não vê Deus. Irmão, se você não vê Deus na tua vida, não adianta nem buscar. A primeira pessoa que tem que ter confiança que Deus vai mudar a tua história é você. Porque se você não acreditar que Deus ele pode mudar a tua história, o teu cativeiro, irmãos, a minha fé em intermédio da tua vida não vai ser nada para Deus. Porque a minha fé que está em ação não é a tua, e Deus quer ver a tua fé em ação. E hoje em dia a gente tem visto muitos se apostatando da fé, irmãos, vendendo a primogenitura de uma forma diferente, e a forma diferente é:
Hoje em dia não tem mais fé para entrar na sua casa, orar e falar com Deus. Hoje em dia é mais fácil procurar um ministério, levar a tal da rosa ungida para casa. E ali, irmãos, crer naquilo. Trocar, irmãos, a presença por amuletos. Trocar, irmãos, a presença por alguma coisa que não vai fazer nada na tua vida. Teve poucos dias agora que uma pessoa me procurou e falou: irmão, se eu trazer uma peça de roupa do meu marido para você orar, você ora? Eu falei: eu não vou orar não. Irmão, mas é para ele usar roupa e Deus ele vai fazer eu mover. Eu falei: eu não vou orar não, rapaz. Eu não vou orar, eu posso orar pelo teu marido, por intermédio da tua vida. Mas se você ter fé, se você buscar em Deus e acreditar que Deus vai mudar a vida do teu marido, Deus vai mudar. Mas não é através de amuleto que Deus não vai fazer. Ah, irmão, mas eu costumo ouvir o pastor lá, ele para pôr um copo com água, ele ora, a gente bebe, mas não acontece nada. Eu falo: vai continuar sem acontecer. Porque a fé do teu irmão não é a tua fé, irmão. Você está se baseando na fé do outro. E Deus quer ver a tua fé, a tua intimidade. Você já parou, irmãos, para pensar se Ana, ela fosse crer na fé dos outros? Se ela não persistisse na casa do Senhor, se por mais que ela não visse a promessa, se ela não persistisse lá crendo que Deus ia mudar a história dela, se ela seria abençoada? Se ela fosse crer em amuleto, irmão, será que ela seria abençoada? Ao contrário de tudo isso, ela foi fazer o que? Ela foi orar, irmãos. E você vai ver que Ana, em momento nenhum você vê ela murmurando, falando da sua vida para ninguém. A Bíblia não me dá esse respaldo, ela não me mostra. Mas ela vai para o templo falar com Deus. Até o dia que o sacerdote olha e fala: mulher, até quando? Nem o sacerdote sabia o que estava acontecendo. Irmão, isso aqui é forte. Nem o pastor sabia o que estava acontecendo na vida dela, porque o negócio dela não era nem com o pastor, era direto com Deus. E quando ela abre a boca para falar, o pastor lança a profecia, ela toma posse e é abençoada. E quando eu olho, irmãos, para dentro dessa mensagem, nós vamos dar continuidade. Quando eu olho para dentro dessa mensagem, que eu vejo hoje muito se apostatando da fé, trocando por um prato de lentilha, irmãos, isso entristece o meu coração. Tem aqui o pastor Johnny, a gente brinca bastante, conversa bastante também. Pastor Douglas, eles conhecem a minha vida, irmãos. E tudo, pastor Douglas principalmente. Pode perguntar para ele, irmão, se eu ando reclamando de alguma coisa da minha vida. Se eu ando resmungando, murmurando, falando que Deus não faz aquilo, irmãos, eu não tenho nada para reclamar. Pensa numa pessoa abençoada, sou eu, irmãos. Porque os meus problemas, irmãos, só cabe a meu Deus saber. Você tem problema, evangelista, irmão, se eu for contar, a gente não para hoje. Mas o que adianta eu contar para a tua vida? Sabendo eu que a única coisa que você vai poder fazer por amor à minha vida é orar por mim. Mas tem momento na vida que é como o pastor falou, irmãos. Não é a oração do próximo, é a tua oração. É a tua petição. É o teu compromisso com Deus. Vamos voltar para a mensagem? Abra comigo lá em Romanos, capítulo 9, verso número 13. Romanos 9, capítulo 9, verso de número 13 ao 15 diz: como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus. Preste atenção nisso, vou ler novamente. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. Preste atenção, irmãos, vou ler novamente para você entender. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? É uma pergunta. Que a injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. Não houve justiça da parte do Senhor. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Irmão, se você analisar esse texto, a culpa da primogenitura de Esaú perder a sua primogenitura foi de Esaú ou de Deus? De quem, meus irmãos? De Esaú. Tem momentos na tua vida, irmãos, e na minha vida, que é da mesma forma. A gente passa por algumas situações na nossa vida,
E a gente sempre quer arrumar um culpado. Quando o real culpado é eu e você. É muito fácil a gente procurar uma brecha num irmão, numa irmã, ou alguém da nossa casa, da nossa família, para falar, olha, eu estou sem fé, eu não tenho mais força para orar, eu não tenho mais força para buscar por causa dele, por causa dela. Olha, eu não quero mais ir para a igreja por causa dele, por causa dela. Olha, eu me enfraqueci. Irmãos, é muito fácil. É muito fácil. O difícil é você olhar no espelho e falar, não, o erro sou eu. A culpa é minha. Porque quando eu fui para a igreja, quando eu fui buscar ao Senhor Deus, eu não fui por causa de irmão A ou irmão B. Eu fui por causa de Deus. Por mais que o irmão me convidou, eu não fui porque ele me convidou. Eu só fui porque ele falou que Deus tinha alguma coisa boa para a minha vida. Eu só fui porque Deus, ele disse para mim que Deus mudaria a minha história, que Deus mudaria o meu cativeiro, que Deus se levantaria ao meu favor. Eu fui por causa de Deus, não fui por causa de irmão ou de irmã. Então meu compromisso na igreja é com Deus, não é com o homem. Ei! Vamos ser profundo na mensagem. Se você veio por intermédio a Deus para que Ele faça algo na tua casa, na tua vida, na tua família, não desanime por causa de homem e de mulher não, irmãos. Hoje em dia, irmãos, é o que tem acontecido. Muitos irmãos têm se apostatado da fé, que a culpa está em si. Mas sempre, irmãos, é o próximo. E Esaú, irmãos, nesse momento que há essa pergunta no livro de Romanos, onde nós acabamos de ler, vai perguntar, será que a culpa é de Deus? Será que foi Deus? E o texto é claro. O próprio Esaú, ele escolheu, irmãos, encher a sua barriga, olhar para o seu umbigo e rejeitar a promessa. Vamos voltar ao texto. Hebreus capítulo 12 novamente. A hora é curta, irmãos, mas nós vamos dar uma corrida. Verso 26 ao 28. Hebreus capítulo 12, verso 26 ao 28. Diz assim: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus. Agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando eu examino essa mensagem, eu vejo que aquilo que Deus, irmãos, Ele entregou em tuas mãos, é para você acreditar, ser fiel até o fim. O mesmo Deus que dá é um Deus que tira? O mesmo Deus que dá é o Deus que tira? Eu tenho uma forma de pensamento, irmãos, que o prazer de Deus é te ver feliz. A alegria do Senhor, ela é a nossa força, como diz a palavra. A alegria do Senhor é olhar para a tua vida e te ver feliz. Aquilo que Deus, irmãos, Ele entrega nas tuas mãos, Ele não tira. Só quem pode tirar é você mesmo. De que forma, evangelista? Da forma que você tem se colocado na dispensação para fazer a vontade das coisas de Deus. Se Deus, irmãos, Ele te deu para você o dom de pregar, e você não prega, não foi Deus que tirou. É você que não quis buscar por isso. Ah, evangelista, mas eu tenho o dom de pregar, mas não é oportunidade, irmãos, oportunidade é o que não falta. Agora você vem falar para mim que você não gosta de ler Bíblia, que você não gosta de estudar a Bíblia, para você ter a oportunidade de pregar, e já é uma outra coisa. Deus te deu. E você que não quis. Ah, evangelista, Deus me deu o dom de louvar, mas eu não louvo. A culpa é de Deus? Deus te deu, irmão. Você não usa porque não quer. E aquilo que Deus Ele dá para a nossa vida, irmãos, Ele não toma. Mas Ele deixa você levar. Ele te deu, é teu, irmãos. A única pessoa que pode fazer isso perder das tuas mãos é você mesmo, entregando isso nas mãos do devorador da nossa vida, que é Satanás.
Aquilo que Deus ele entregou nas tuas mãos é porque Ele confiou em ti. Mas se você não for capaz, irmãos, de levar isso adiante, lá na frente você não vai poder culpar ao Senhor. O que Ele tinha de fazer, Ele fez, que foi te dar. E a tua responsabilidade era de cuidar daquilo que Deus te deu. Se você não cuidou, irmãos, a culpa não é dele, a culpa é tua. E essa mensagem ela tem endereço nessa noite. Deus te deu, a responsabilidade é tua. Se está difícil, permaneça até o fim. Se for tirado amanhã ou depois e você lutou por isso, creia, foi a vontade de Deus. Mas se você lutou por intermédio à vontade de Deus, e Deus restaurou, Deus fez acontecer, creia que Deus sempre esteve num projeto, Deus sempre esteve num negócio. Agora, se você é uma pessoa que busca, uma pessoa que ora, Deus muda, e Deus acaba não mudando, e Deus acaba tirando de uma vez, é Deus, irmãos. Mas não ponha a tua mão para depois não querer culpar Deus. Não queira colocar a tua mão, porque o nosso Deus, a palavra garante que Ele é fogo consumidor. Ele cobra, irmãos. E a forma que Deus cobra, eu não gostaria de estar na pele daquele que há de ser cobrado por Deus. Irmãos, a mensagem ela é um pouco extensa. E não vai dar tempo para a gente finalizarmos. Ainda tínhamos alguns lugares para passear na palavra. Mas vamos lá para aonde nós lemos. No capítulo de número 32, no verso de número 26. (32, 26). Vamos ler a partir do número 22. Levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os, fê-lo passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Irmãos, agora o homem passa de enganador para pai de multidões. Israel. E quando, irmãos, eu olho esta mensagem, a palavra do Senhor vai dizer: como um príncipe lutaste. E trazendo para os dias atuais de hoje, como príncipe, nós devemos lutar pelo melhor que Deus tem pela nossa vida. E talvez hoje, aquilo que Deus quer que você lute, é pelo teu casamento, é pela tua família, restaurada no altar do Senhor. É você permanecer entre o alpendre e o altar e não abrir mão da promessa que Deus te fez. Não abrir mão da tua casa, não abrir mão da tua família. Porque Deus, aquele que te deu, Ele se garante, Ele se responsabiliza pela promessa que Ele entregou sobre as tuas mãos. Está difícil, mas vai melhorar, irmãos. Qual é o casamento? Qual é a família que não tem altos e baixos? Qual é o lar? Qual é a família, irmãos, que não tem momentos difíceis? Mas em tudo isso, Deus está no controle, Ele está no comando de tudo. E nós devemos permanecermos como príncipe, lutando pela nossa bênção, lutando pela nossa casa, e lutando, irmãos, pela nossa família. A promessa que Deus fez para a tua casa, ela está de pé. A promessa que Deus fez para a tua família está de pé. A promessa que Ele fez para o teu casamento, essa promessa está de pé. Evangelista, que promessa foi essa? Se for dizer para cada um hoje, falta palavras. Porque cada um sabe da promessa que Deus estabeleceu sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o ministério que lá há de ser levantado. E quando eu olho para esta palavra, Deus olha para você como príncipe, como princesa, e diz: lute pela promessa, lute pela bênção e lute por aquilo que Ele tem para entregar em tuas mãos, porque se você crer nessa noite de hoje, Ele muda essa história e mostra que Ele é Deus. Ei! Se a gente for olhar, irmãos,
Uma vez mais, Deus pediu para ser liberado. Uma vez mais, Deus pediu para ser liberado. Quem pode abrir a Bíblia aí em nome de Jesus rapidinho, para a gente finalizar? Em Êxodo, capítulo 32, verso de número 10. Louvado e engrandecido é o santo nome de Jesus. Êxodo, capítulo 32, verso de número 10. Quem pode ler em nome de Jesus? Glória a Deus. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Glória a Deus. Eu farei de você uma grande nação. Glória a Deus. Vou ler novamente para aqueles que não entenderam a mensagem. Êxodo 32, 10, onde o pastor acabou de ler. Agora, pois, deixa-me, que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e farei de ti uma grande nação. Sabe o que é isso? Isso aqui é sinônimo de perseverança. De tanto incomodar a Deus, Deus vai dizer, agora deixe-me. Agora deixe-me, porque agora o negócio é comigo. E quando Deus ele pega, irmãos, para tomar frente do negócio, acontece segundo a sua vontade. Então, irmãos, não se preocupe, não se desespere, porque Deus, ele está no controle de tudo. Foi preciso uma luta, irmãos, para alcançar a vitória. Foi preciso uma luta da vida de Jacó para alcançar a sua vitória. Foi preciso uma luta da vida de Moisés para alcançar uma vitória. E na tua vida não faz ser diferente. Continue nessa tua luta, porque na hora certa, no momento certo, Deus se revelará a ti e Ele vai fazer o teu nome ser glorificado sobre a terra, em nome de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade, as palavras engrandecem o nome de Jesus.